Boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um. Nós estamos naquela série, ainda falando sobre dons. A semana passada, eu falei da primeira parte sobre o texto de Atos, capítulo 2. Estou falando do dom de línguas, da forma como a Bíblia nos ensina. E aquele texto de Atos 2, que é um texto bastante conhecido dos cristãos, que foi o dia de Pentecostes, quando Deus cumpriu a promessa e o Espírito Santo veio. Hoje é a segunda parte do texto, é a segunda parte do tema de línguas, mas baseado no mesmo texto de Atos capítulo 2. Eu não vou explicar, como eu fiz já a semana passada, mas eu vou relembrar de algumas coisas e prosseguir na segunda parte, que é hoje. Vamos ler o texto de Atos capítulo 2, os versículos de 1 ao 13. Hoje não coloquei no slide, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Vamos fazer mais uma oração e pedir que Deus fale no nosso coração, fazendo com que cada um de nós possamos compreender a essência desse texto. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez nós clamamos ao Senhor e queremos te agradecer pela tua rica, Pai, preciosa palavra. Nos dê um entendimento, Pai, do que a tua palavra realmente nos ensina sobre o dom de línguas, qual foi o significado, qual foi o propósito com o qual o Senhor fez, ó Pai, isso. Nos dê sabedoria para isso, Pai. Nos ajuda a vivermos a tua palavra, sendo luz para aqueles que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Esse texto ele é bastante conhecido, como eu falei, Atos capítulo 2, que fala para a gente quando Deus cumpriu a promessa de que Deus ia enviar o Espírito Santo. Eu falei a semana passada que Jesus, ele não tinha dado sinais. Jesus, ele não tinha dado detalhes. Como que o Espírito Santo viria? Quando é que o Espírito Santo viria? Jesus só tinha falado assim, lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, está aí no slide. Jesus falou assim: Eis que envio sobre vós, Jesus falando com os discípulos depois da ressurreição, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, que era a vinda do Espírito Santo, tá, gente? Aí Jesus fala assim para eles: permanecei na cidade. A cidade aí era Jerusalém, aonde eles estão aqui em Atos capítulo 2. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa era a palavra que Jesus tinha dado aos discípulos, mas Jesus não disse quando, e Jesus não disse como ia acontecer. E em Atos capítulo 2, quando Deus cumpriu a promessa, quando Deus mandou de fato o Espírito Santo, eu falei a semana passada que no texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 2, nos mostra que aconteceram quantos sinais? 3 sinais. Vamos relembrar.
O primeiro sinal de Atos capítulo 2 foi um sinal para os ouvidos. Quando lá diz o texto que de repente, no versículo 2, veio do céu um som como de um vento. Lembrando, não tinha vento. Tem gente que lê o texto e acha que foi uma ventania lá. É um som, diz o texto, como de um vento. Eu disse a semana passada, se nesse momento qualquer um deles ali, o apóstolo Pedro, qualquer um ali, tivesse soltado um pedacinho de papel, tivesse soltado uma pena, a pena faria isso aqui, ó, tranquilamente. Não teve vento. Diz o versículo 2 que foi um som como de um vento. Então esse aqui foi o primeiro sinal, o sinal para os ouvidos. O segundo sinal foi um sinal para os olhos, quando diz lá no versículo 3 que apareceram distribuídas entre eles línguas, ou seja, labaredas, como se fosse uma tocha aqui, ó, acima da cabeça. E diz lá o texto que pousou sobre cada um deles. Apareceu lá então línguas como de fogo. Isso foi um sinal para os olhos. Os que estavam ali viram isso sobre a cabeça dos 120. E o terceiro sinal, eu falei que foi um sinal na boca. Quando o versículo 4 fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Idioma humano, tá, gente? Não é língua desconexa, sem sentido, como ouvimos hoje aí, né? Eu falei que eu já tive experiência disso, na igreja a qual eu vim. Nunca falei, mas convivi com pessoas que tinham essa prática, mas aqui é idioma humano. Então diz lá que eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então isso aqui é o terceiro sinal, foi um sinal na boca. E lembre-se, eu também comentei, qual era mesmo o objetivo desses três sinais? O objetivo desses três sinais era confirmar que a promessa do Pai, aquela que Jesus falou lá em Lucas capítulo 24, que eu coloquei no slide aqui há pouco, era confirmar que a promessa do Pai, que o Pai ia enviar o Espírito Santo, estava de fato se cumprindo. O que Deus fez? Para Ele mostrar que a promessa estava sendo cumprida, que o Espírito Santo estava de fato sendo enviado, Deus deu alguns sinais externos para as pessoas verem. E foram esses três sinais. E eu falei também a semana passada que esses três sinais, ele tinha um simbolismo. Eu falei. Por exemplo, no primeiro sinal, que foi um sinal para os ouvidos, quando diz o texto que veio do céu um som como de um vento, o simbolismo aqui, gente, no versículo 2, nesse primeiro sinal que foi para os ouvidos, o simbolismo para isso é que do mesmo jeito que o vento é livre, quem consegue segurar o vento? Ninguém. Ó, tá ventando aqui, o vento está indo para onde? Então o simbolismo aqui é que da mesma forma que o vento é livre, assim age o Espírito Santo de Deus. Ele é soberano, ele é livre, ele age em quem ele quer, quando ele quer, da forma que quer, regenera quem quer. Então esse é o simbolismo. Inclusive Jesus disse isso para Nicodemos. Jesus falou assim, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Jesus diz para Nicodemos, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então esse é o simbolismo para esse primeiro sinal. O simbolismo para o segundo sinal, que foi o sinal para os olhos, é o versículo 3 que falam que apareceram aquelas labaredas e pousou sobre cada um deles. Qual é o simbolismo aqui? É a ideia do fogo. O simbolismo é que, da mesma forma que o fogo é calor, é luz, essa é a ideia do Espírito Santo. Do mesmo jeito que o fogo purifica, é isso que o Espírito Santo faz comigo e com você. É Ele que nos purifica de todo pecado. Do mesmo jeito que o fogo traz luz, é o Espírito Santo que traz luz ao nosso entendimento. Esse é o simbolismo. E o terceiro sinal, que foi um sinal na boca, quando diz lá que eles passaram a falar em outras línguas, qual seria esse simbolismo aí? Por que eles passaram a falar em outras línguas? Qual seria o simbolismo das línguas? E aqui eu parei a semana passada.
Até que eu falei que a resposta para isso ficaria para hoje. E hoje nós estamos aqui para dar resposta à luz da palavra de Deus. Então, qual seria o simbolismo para as línguas? Por que é que Atos 2 nos mostra que os discípulos, os 120, começaram a falar em outros idiomas? Por quê? Presta atenção. Tem que tomar água que eu falo muito. Respeitaram a Deus, eles eram tementes, mas não respeitaram totalmente a Deus e... A primeira possibilidade, gente, está aqui, ó. Os teólogos, na verdade, eles sugerem 3 possibilidades, tá? Por que os discípulos passaram a falar em outras línguas? Os teólogos, os estudiosos, eles sugerem 3 possibilidades. Presta atenção nisso aqui para não se perder. A primeira possibilidade, o motivo pelo qual eles passaram a falar em outras línguas, está aqui. É que línguas, ali, outros idiomas, eram um prenúncio, era um símbolo de que agora o evangelho seria anunciado a todas as nações. É isso que está acontecendo ali. Por que eu falo isso? Porque antes do dia do Pentecostes, antes aqui de Atos 2, nós sabemos que a verdade de Deus estava contida para quem? Para qual povo a vontade de Deus estava contida? Para qual povo a vontade de Deus estava contida? Quem era povo de propriedade peculiar de Deus no Antigo Testamento? O judeu. É isso aí, me ajudem. Então, antes era o judeu. Olha só, a Bíblia nos mostra que Deus havia se revelado a Israel. Deus escolheu os judeus como povo particular. Está lá em Êxodo capítulo 19 isso. E a Bíblia nos fala que Deus tinha dado a Israel, somente a Israel, o culto, as alianças, tinha dado para os judeus as promessas, a legislação, os 10 mandamentos, tinha dado os patriarcas. Inclusive Paulo fala tudo isso aqui que eu estou falando, que eu coloquei aqui no slide, lá em Romanos 9, Paulo fala isso. E Deus tinha dado a promessa para Israel, que era exatamente de Israel que viria quem? O Messias, o Cristo. Então nós podemos dizer, num certo sentido, que a igreja, vamos assim dizer, era judaica. Os judeus tinham esse privilégio, eles tinham essa alegria. Mas agora, no Novo Testamento, Jesus tinha falado assim: ide por todo mundo, para os discípulos que eram judeus, e pregai o evangelho a toda criatura. Então olha só, o fato dos discípulos ali em Atos 2, pelo poder do Espírito Santo, terem falado em línguas daquelas nações que estavam ali presentes, e eles não falaram mais em hebraico, em aramaico, que era a língua deles. Então o fato deles terem falado em outra língua, era um sinal do quê? Era um sinal da internacionalização da igreja, e Deus estava mostrando para eles que a igreja agora iria para todo mundo, e não ficaria contida somente aos judeus. Essa é a ideia, segundo alguns teólogos, nessa primeira possibilidade, do porquê os discípulos passaram a falar em línguas ali em Atos. Então não era mais alguma coisa agora que ficaria contida na nação de Israel, mas agora então ultrapassaria todos os territórios e barreiras étnicas. Daí então é a ideia deles terem falado em outras línguas. Essa é a primeira possibilidade, segundo alguns estudiosos da Bíblia. Tem outra possibilidade. Outros estudiosos acham que eles falaram em línguas ali, porque as línguas, ali em Atos 2, o texto que lemos, foram concedidas como um símbolo, presta atenção nisso aqui, foram concedidas como um símbolo da reversão da maldição de Babel. Quem lembra daquele texto de Gênesis capítulo 11? Da Torre de Babel. Lá em Gênesis capítulo 11, versículos do 1 ao 9, a Bíblia nos descreve o que aconteceu lá em Babel. Deixa eu explicar para vocês rapidinho, só para vocês lembrarem. Lá em Babel, o que aconteceu? O povo pós-diluviano, eles tiveram uma ideia. Deus tinha falado assim, ó:
sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Mas o povo lá teve uma ideia. O povo falou assim: vamos construir uma cidade aqui e vamos fazer uma torre aqui cujo topo chegue até o céu. Daí, sabe o que a gente pode fazer? A gente vai se tornar conhecido de todo mundo e a gente não precisa se espalhar. Deus olhou, viu que aquilo era fruto do orgulho humano, e diz o texto que Deus desceu uma linguagem figurada e confundiu a linguagem deles. A obra parou. Já pensou? Ô João, passa o tijolo aí. O que ele está falando? Não estou entendendo. Aí o outro pediu outro material. O que o outro está falando lá? Eu não estou entendendo o que ele está falando. Porque até então todos falavam uma linguagem só. Mas depois que Deus confundiu a linguagem deles ali, parou a obra. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que se espalhar. Ali originou-se a diversidade de línguas, de idiomas que nós temos hoje. Então ali foi uma maldição. Sabe por quê? Porque Deus trouxe um juízo sobre aquelas pessoas que não queriam se espalhar. Eles erraram em dois sentidos. Eles erraram primeiro porque queriam se aparecer, e erraram porque não queriam se espalhar. Então quando Deus trouxe o juízo, confundiu a linguagem deles, eles tiveram que parar a obra e se espalharem. Quando eles se espalharam, eles tiveram que se separar e fixar-se em regiões onde a sua própria língua era falada. Então vejam só, gente, dentro de tudo isso aí que eu falei da Torre de Babel, vejam vocês que línguas. Eu queria tanto que os nossos queridos irmãos pentecostais entendessem isso. A Bíblia nos ensina que línguas surgem na história da humanidade como o quê? Como um sinal do juízo de Deus. Você já pensou nisso? Deus trouxe um juízo em Babel e confundiu a linguagem deles. Então línguas surgem na história da humanidade como um sinal de que Deus está trazendo maldição, está trazendo juízo. Então olha só, em Atos 2, lá no dia de Pentecostes, segundo alguns teólogos, e nessa segunda possibilidade que eu falei, eles acreditam que em Atos 2, Deus está revertendo o que aconteceu em Babel, porque agora, em Atos 2, as línguas vão ser instrumento de se levar o evangelho a todas as nações, aos povos bem distantes, que nunca ouviram falar do evangelho. Então em Atos 2, Deus está revertendo o que aconteceu em Gênesis 11. Deus está revertendo aquele juízo de Babel. Em Atos 2, Deus está agora então, conforme lemos, fazendo o quê? Unindo povos. Agora Deus está tornando possível que toda tribo, povo, língua e nação façam parte da mesma família, porque Atos 2 nos mostra o inverso do que aconteceu em Gênesis 11. Se em Gênesis 11 eles estavam unidos e Deus fez com que espalhassem, ali em Atos 2 veio pessoas de tantas nações, conforme lemos lá. Tinha partos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, gente da Roma e tantas outras regiões vieram ali em Jerusalém. E quando os apóstolos começaram a falar nos outros idiomas, cada um dessas regiões ouviam os discípulos falando na sua própria língua. Deus está revertendo a maldição de Babel. Então, gente, isso que era o propósito de línguas no primeiro momento. Qual era o propósito de línguas então? Era unificar os povos diferentes. Tranquilo. Tá tranquilo? Tá todo mundo entendendo? Então, gente, o propósito de línguas era fazer com que pessoas de outros idiomas conseguissem ouvir a mesma verdade. Então, segundo alguns estudiosos da Bíblia, e nessa segunda possibilidade, tem sim essa relação entre Pentecostes e Babel. E agora a terceira possibilidade, que alguns estudiosos também sugerem,
o porquê que eles passaram a falar em línguas em Atos 2, o simbolismo é esse aqui, ó. É que línguas foi um sinal de juízo para o Israel descrente. Sabe quem que fala isso? O apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios 14, quando ele vai falar para os coríntios que estavam fazendo uso errado das línguas, e Paulo está defendendo isso aí. E Paulo fala que línguas é um sinal de juízo para o Israel incrédulo. Vamos entender isso aqui. Gente, eu coloquei algumas referências ali, ó. Para a gente estudar, a gente tem que ter paciência. É óbvio isso aí. Então, vou pedir a sua paciência, porque eu vou explicar essas referências que eu coloquei ali. Olha só, então, vamos começar com quem falou isso aí. Foi Paulo que falou que línguas é um sinal de juízo para o Israel incrédulo. Onde Paulo falou isso aí? Lá em 1 Coríntios 14, 21 e 22. Paulo, ele está corrigindo a igreja de Corinto, porque os coríntios, os cristãos de Corinto, eles estavam fazendo uso errado do dom de línguas. E Paulo está defendendo isso aí. Então Paulo, lá no versículo 21 e 22, vai falar assim para eles, ó. Na lei está escrito. Quando Paulo fala que na lei está escrito, Paulo está se referindo a Isaías. A Isaías 28:11. E depois Isaías vai se referir a Deuteronômio 28, tá? Então Paulo fala assim: na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas. Presta atenção, gente, é Paulo falando isso aqui, ó. Que Deus deixou assim na lei, ó. É Deus falando, né? Falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Versículo 22. De sorte que as línguas, olha aí, ó, constituem o quê? Um sinal, não para aqueles que creem em Jesus, não para aqueles que creem em Deus, mas constituem um sinal para quem não crê, constituem um sinal para os incrédulos. E ele termina dizendo que a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Olha só, a minha pergunta aqui: em que sentido aqui as línguas são um sinal para os incrédulos? Por que Paulo falou isso aqui em 1 Coríntios 14? A resposta é: nós temos que voltar para o Antigo Testamento. Olha só. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 vai falar sobre as promessas de bênçãos e maldições. O texto lá é conhecido. E Deuteronômio 28 é muito interessante porque é um capítulo importante, porque ele traz as bênçãos e as maldições do povo de Israel em cumprir ou não cumprir a lei de Deus, em cumprir ou não cumprir o pacto, o acordo que Deus tinha feito por intermédio do líder deles, que era Israel. Então, se a gente vê, se nós olharmos lá para Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14, Moisés, ele vai falar sobre as bênçãos se o povo obedecer. Moisés fala assim em Deuteronômio 28, se vocês obedecerem, olha as bênçãos, do versículo 1 ao 14. A partir do versículo 15, sabe o que Moisés vai fazer? Moisés, ele vai falar para o povo de Israel sobre os castigos da desobediência. A partir do versículo 15, Moisés vai falar o seguinte: que se o povo não fosse fiel a Deus, olha só, se o povo não fosse fiel a Deus, sabe o que Deus ia fazer com os israelitas? Deus ia disciplinar os israelitas, Deus ia trazer o juízo sobre Israel, se Israel fosse infiel aos mandamentos. E aí, lá em Deuteronômio 28, olha só, um dos castigos que Deus ia trazer sobre o povo, se o povo não fosse fiel ao pacto de Deus. Esse aqui é um dos castigos. Olha o que Deus falou que ia acontecer. O Senhor levantará contra ti, falando para Israel, se vocês não forem fiéis à minha lei, ao meu pacto, eu vou levantar contra vocês uma nação de longe,
da extremidade da terra, virá como voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Olha a ideia de línguas. 50. Nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Não vai ter piedade do moço, não. Essa era uma das maldições. Moisés está falando assim para o povo: gente, se vocês não forem fiéis a Deus, o nosso Deus está prometendo levantar outra nação, e o fato dessa outra nação não falar na nossa língua era o sinal de Deus que o juízo chegou para aqueles que não foram fiéis. Essa é a essência desse texto. E de fato, a Bíblia nos mostra que mais para frente, se a gente estudar a história de Israel, o reino de Israel, ele acaba se dividindo. De um lado fica o reino do norte, que é Israel, e do outro lado fica o reino do sul, que é Judá. O que acontece, gente? O reino do norte, Israel, eles começaram constantemente a pisarem na bola com Deus. Eles começaram a adorar a outros deuses. Resumindo, eles não foram fiéis ao pacto que Deus tinha falado em Deuteronômio 28. E qual mesmo era uma das promessas que Deus tinha falado que ia trazer sobre aqueles que não fossem fiéis? Ia levantar uma nação, ia chegar falando em outra língua, e quando essa nação chegasse falando em outra língua, era um sinal de Deus para o Israel incrédulo que o juízo chegou. Aí, como o reino do norte começou a pisar na bola, não foi fiel ao pacto de Deus, Deus ainda é tão misericordioso. Sabe o que Deus fez ainda? Deus levanta os profetas para fazer com que o povo se arrependa, mas o povo é tão duro de coração como eu e como você, que o povo não se arrependeu. Deus levantou o profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 11, e o profeta Isaías chamando a atenção daquele povo que era infiel. Isaías, o profeta de Deus, fala assim para o povo: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo aqui, que está sendo incrédulo, a esses israelitas que estão sendo incrédulos, por lábios gaguejantes e por língua estranha, Deus vai falar com vocês. Sabe o que Isaías estava falando? Isaías estava falando para o povo que Deus levantaria uma nação, como tinha falado em Deuteronômio, poderosa, que viria de longe, e que quando essa nação chegasse ali falando em outro idioma, é um sinal que o juízo chegou. De fato aconteceu. Os assírios invadiram o reino do norte e acabou com a nação de Israel. Pensem, línguas é um sinal de juízo para os incrédulos. Mas e aí o outro reino, o reino do sul? A mesma coisa. Eles começaram a cair nos mesmos pecados do reino do norte, do povo de Israel, começaram a virar as costas para Deus, começaram a adorar outros deuses. E o que Deus tinha falado em Deuteronômio 28? Se vocês não forem fiéis, eu vou levantar uma nação que vai chegar aqui falando em outras línguas, é um sinal que o juízo chegou para vocês. Deus é tão misericordioso. Antes de mandar o juízo, Deus enviou os profetas. Qual foi um dos profetas que profetizou para o reino do sul? Judá, Jeremias. Aí lá no capítulo 5, versículo 15, olha o que Jeremias fala para os judeus do reino do sul. Jeremias fala assim, ó: eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, ou seja, é uma nação forte, é uma nação muito poderosa, é uma nação que humanamente falando e olhando, é impossível a gente vencer a batalha contra eles. Está falando dos babilônicos.
Então Deus está falando que a nação era robusta, nação antiga, nação cuja línguas ignoras. E olha agora o final do versículo. E não entendes o que essa nação fala. Olha a ideia de outras línguas. Então, é nesse sentido aqui, só para esclarecer para vocês, é nesse sentido que línguas é um sinal para os judeus incrédulos. Os judeus incrédulos porque não foram fiéis ao pacto que Moisés tinha feito em Deuteronômio 28. E lá Deus tinha falado, se vocês não forem fiéis, uma das maldições que eu vou trazer sobre os infiéis, sobre os incrédulos, é essa. Outras nações falando em outras línguas. Então, quando isso acontecesse, era um sinal que o juízo de Deus estava chegando. Não era boa coisa. Não era boa coisa, não. Era um sinal de juízo. Então, olha só. Agora, em Atos 2, no dia de Pentecostes, os discípulos estão falando em outras línguas, certo? O que é que os judeus ali em Jerusalém, de Atos 2, deveriam ter pensado, sabendo da história de Israel? Eles deveriam ter pensado assim, outras línguas acontecendo aqui? Eu já vi esse filme lá atrás. Eu já vi esse filme na história da nossa nação. Quando Deus usou povos falando em outras línguas, era um sinal que o juízo estava chegando. As línguas, gente, no dia de Pentecostes, era então também Deus dizendo para aqueles judeus incrédulos que estavam ali, que não tinham crido em Jesus, era Deus dizendo assim para eles: ei, vocês estão vendo 120 falando em línguas, em outras línguas aqui em Atos 2? Ei, judeus que rejeitaram meu filho, o meu juízo está chegando sobre vocês. E de fato, gente, o que acontece 30 anos depois do que acontece em Atos 2? Sabe o que acontece 30 anos depois? O juízo chegou ou não? 30 anos depois, Jerusalém é arrasada pelos romanos. Não fica pedra sobre pedra, por causa dos judeus que não creram, por causa dos judeus que tinham rejeitado o Messias. Essa é a ideia de línguas. Então olha só, as línguas são ricas no seu significado, se nós tivermos uma perspectiva correta daquilo que a Bíblia nos ensina. Gente, com todo respeito, língua não é blá blá blá. Não se aprende. O dom de línguas que a Bíblia nos ensina é idiomas humanos. É Deus usando uma pessoa para falar num outro idioma que ela nunca estudou e consegue a comunicação. Então as línguas, conforme a Bíblia nos ensina, teve um propósito e teve um significado. Olha só, línguas então significam o cumprimento da promessa, o Espírito Santo veio. As línguas significa que o Espírito agora ia falar a todas as nações, dos mais diferentes idiomas, revertendo aquela maldição de Gênesis 11, revertendo aquela maldição, o juízo de Gênesis 11, que Deus trouxe lá em Babel, e ao mesmo tempo também era um aviso para a nação de Israel, que o juízo de Deus se aproximava sobre eles, porque eles tinham rejeitado o Senhor Jesus, conforme Deuteronômio 28 lá Moisés falou, conforme Isaías 28 falou, conforme Jeremias 5 falou, e conforme Paulo fala em 1 Coríntios 14, 21 e 22. Línguas significam isso. E para terminar, eu peço mais uma vez a sua atenção aqui. Para terminar, olha só, eu quero chamar a sua atenção para a gente relembrar um ponto importante de Atos 2. Uma pergunta: quando mesmo
a descida do Espírito Santo aconteceu? Quando que foi? Alguém lembra? No dia de Pentecostes. Jesus sobe, isso mesmo, ele envia o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Olha comigo, o que diz aí o versículo 1. O versículo 1 diz assim, ó: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Interessante, de Deus ter cumprido a promessa de mandar o Espírito Santo exatamente no dia de Pentecostes. Deixa eu comentar aqui. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, eu quero dizer para você que há um sentido simbólico aqui. Presta atenção nisso aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se não, peço a sua atenção. Tem um sentido simbólico aqui. Qual é o sentido simbólico aqui? O que tem a ver a vinda do Espírito Santo bem no dia de Pentecostes, né? Por que Deus não cumpriu a promessa dele em outro dia? Mas Deus cumpriu a promessa dele, que ia enviar o Espírito Santo, bem no dia de Pentecostes. Para entender isso aqui, nós precisamos lembrar o que era Pentecostes. O que era Pentecostes? Olha só. Pentecostes era a segunda das 3 festas dos judeus. Os judeus tinham 3 festas que era extremamente importante para eles. Era Páscoa, a segunda era Pentecostes e a terceira, Tabernáculo. Só lembrando, gente, um dado aqui, que essas festas eram as 3 festas para as quais era exigido que os judeus viajassem até o templo de Jerusalém para comemorar. Isso aqui está lá em Êxodo capítulo 23. Olha só. Pentecostes era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Lembra que Jesus morreu na Páscoa? Passou-se 50 dias, Deus cumpriu a promessa dele do quê? De enviar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes também era chamada de festa das semanas e festa da colheita. Presta atenção nesse segundo nome aí. Então, festa da colheita era Pentecostes, tá? Aqui é o ponto para o qual eu me refiro, que é um sentido simbólico, a festa da colheita. O que acontecia na festa da colheita? Olha só, na festa da colheita, que é o Pentecostes, tá, gente? Na festa da colheita, um israelita, ele começava a colher os primeiros frutos, e ele ia até o templo durante uma semana para oferecer a Deus as primícias. Olha que bonito. O israelita, ele não oferecia para Deus a sobra. Ah, Deus, se sobrar, eu dou para o Senhor. Ele queria dar o melhor, os primeiros frutos. Ele oferecia as primícias. Então essa era a festa da colheita. Olha só o que Deus fez então, quando ele cumpriu a promessa e mandou o Espírito Santo bem no dia de Pentecostes. O que isso aqui tem a ver com a minha e com a sua vida? Olha só, Deus fez algo extremamente importante aqui. O Espírito Santo, ele veio bem no dia de Pentecostes, gente. Sabe por quê? Porque é isso que Pentecostes simboliza, comparando lá com a festa da colheita. Pentecostes significa o começo da grande colheita que Deus haveria de fazer no mundo, através agora da pregação da palavra. Deus quer colher as almas, quer fazer com que pessoas que ainda não conhecem a Jesus, conheçam o seu Filho Salvador, e que Jesus, e somente Jesus, é o único caminho para nos reconectar com Ele de novo. E sabe de uma coisa? Deus, Ele não nos deixou desassistidos. Deus não deixou eu e você a ver navio. Deus não deixou a gente na mão. A Nery conhece Jesus, agora se vira. Não, Deus cumpriu a promessa, e no dia de Pentecostes, Ele enviou o Espírito Santo. E gente, uma aplicação para a gente terminar, para mim e para a sua vida. A presença do Espírito Santo hoje conosco é o poder que nós precisamos para a gente viver o Evangelho.
fato de nós conhecermos a Jesus e já fomos selados com o Espírito Santo, não significa que nós temos a plenitude do Espírito Santo. Ali em Atos capítulo 2, Deus cumpriu a promessa e mandou o Espírito Santo. Agora é somente na dependência do Espírito Santo que eu e você podemos viver o Evangelho e mostrar para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, que Jesus é o único caminho. Agora, sabe por que nós temos essa dificuldade de mostrar para as pessoas que Jesus é o único caminho? Fica uma interrogação: eu tenho ou não tenho o Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo vive o Evangelho. Quem tem o Espírito Santo faz com que as pessoas vejam na vida dele Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. Pare e pensa nisso aqui. E sereis minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo viesse, Jesus está falando, nós seríamos testemunhas dele. O Espírito Santo já veio. Se você tem Jesus, você é testemunha. Agora um detalhe: se é testemunha ruim ou bom, não importa, você já é. Agora eu chamo a atenção de cada um aqui. Que tipo de testemunha nós temos sido? Há pessoas que se preocupam somente em falar em línguas e acham que o estudo de dom de línguas é isso, é aquilo. Eu estou acostumado a fazer assim. Tem que ler a Bíblia, gente. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos de conteúdo para a gente viver o Evangelho e fazer com que as pessoas conheçam a Jesus. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que todas as pessoas que tiveram um real encontro com Jesus tiveram a vida impactada. Selo do Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo não são a mesma coisa. O selo acontece na hora da conversão. A pessoa creu em Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 12 e 13 nos fala que nós somos selados com o Espírito Santo. Nós temos essa marca da parte de Deus. Agora a plenitude é o enchimento. Eu preciso viver o Evangelho hoje. Eu preciso ter uma vida piedosa de busca, de comunhão com Deus, de prazer e deleite em ler sua palavra, em ter momentos de oração diante de Deus. É viver o Evangelho, gente. Muitas vezes nós falamos de transformar o mundo, transformar tal e tal lugar. Nós não vivemos o Evangelho, nós não temos prazer de ter comunhão com Deus, nós não buscamos essa plenitude do Espírito. Deus cumpriu a promessa e enviou para a gente o Espírito Santo. Essa foi a promessa que Ele nos fez, que quando o Filho voltasse, fosse assunto ao céu, Ele enviaria o Espírito Santo. Ele enviou. Agora a pergunta é: que tipo de testemunho nós temos sido? Deus no Antigo Testamento chamou Israel para ser luz às outras nações. Está lá em Deuteronômio 4. Sabe da notícia triste? O povo Israel, que tinha chamado para ser luz para as nações que não conheciam o Deus verdadeiro, esse povo, Israel, foi pior do que as pessoas que não conheciam a Deus. Nós fomos chamados em Jesus para ser luz. Sabe de uma coisa? Muitos têm sido piores do que os incrédulos que nunca ouviram falar de Jesus. Fica um desafio para mim, para a gente passar e refletir no decorrer da semana. Que tipo de testemunha temos sido? Deus nos deu o poder do Espírito Santo. Ele cumpriu a promessa. E nós temos hoje, gente, essa riqueza nas mãos. Quer encontrar vida? Quer encontrar significado? Quer encontrar propósito para o seu viver? É Cristo. É vida. Que tipo de testemunha nós temos sido? Gente, esse foi o propósito de Deus e o significado de línguas na Bíblia. Que Deus nos ajude, gente, a termos a perspectiva correta daquilo que Ele deixou para nós registrados na sua palavra. Vamos fazer uma oração e pedir com que Deus nos leve para a nossa casa, fazendo a gente pensar nisso aí. Que tipo de testemunho nós temos sido? E lembre-se, um dia Deus vai cobrar isso aí de cada um. E tomara que o juízo dele não venha sobre a sua vida. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa demais. Nos deu real
a real perspectiva, Pai, do que a Tua palavra nos ensina quando nós falamos de dom de línguas, quando a Tua palavra nos fala, Pai, sobre dom de línguas. Esse, Pai, foi o dom de línguas que o Senhor nos deixou na Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para a gente viver, para a gente saber passar isso, Pai, para aqueles que ainda não conhecem, Pai, esse significado. E tem tantas e tantas práticas erradas. Nós sabemos que no fundo essas pessoas conhecem o Senhor, amam o Senhor, se converteram de fato. Nos dê sabedoria, Pai, para a gente compartilhar, Pai, essa Tua palavra com elas. E nos ajude, ó Deus, no nosso dia a dia dessa semana, a vivermos a Tua palavra. Nos ajuda a ser luz para aqueles que ainda não Te conhecem. Eu Te peço, Pai, nos ajuda a vivermos na dependência, Pai, do Teu Espírito. Porque o Senhor cumpriu a promessa. O Senhor enviou o Teu Espírito. E a Tua palavra nos diz em Efésios 1, que o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus está à nossa disposição. Está à disposição daqueles que conhecem o Senhor. Nos ajuda a vivermos, ó Pai, na dependência do Teu Espírito. Nos dê uma ótima semana e leve cada um aqui, ó Pai, em paz para os seus lares. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tem recado ou não? Só relembrando, de quarta-feira, nós temos o estudo online, né, pelo Skype. Tá? Aqueles que tiverem o desejo de participar estão mais do que convidados. 7h30 às 8h30 pelo Skype. Boa semana a todos.